Rescisão de contrato kármico. As ferramentas holísticas que surgiram nas últimas décadas têm um ponto em comum, a meu ver, que é um grande mérito da dissolução de padrões, quebras, transformações e esvaziamentos de padrões que criamos durante a infância, adolescência, no período escolar, no decorrer das profissões, das relações amorosas, traumas, e esses padrões são geralmente causa de grandes adoecimentos, paralisações e infelicidade. Essas ferramentas não são milagrosas, mas elas trazem um esvaziamento, uma possibilidade de uma sustentação e reconstrução de algo talvez não padronizado, mas que tem a ver com aquilo que as ferramentas nos mostram de mais genuíno do nosso ser. As três principais ferramentas que eu venho trabalhando ultimamente são a leitura de aura, que é uma conversa baseada na clarividência, onde são extraídas informações advindas de setores da aura em consonância com os chakras e que trazem quebras de padrões, sugestões de trajetos mais saudáveis e mais amorosos, resposta a várias questões, enfim. É uma ferramenta que traz um autoconhecimento com grande profundidade. A segunda é a cura quântica estelar, que é como se fosse um reiki, porém com 133 símbolos, que trabalha a cura física, proteção, alinhamento energético, desobsessão, apometria, quebra de contrato kármico, 15 símbolos que trabalham essa linha de quebra de contrato kármico e dissolução de hologramas encarnacionais, interrupção da roda de Sansara. E a terceira ferramenta, a rescisão do contrato kármico, que eu vou explicar mais detalhadamente nesse vídeo. E o que é o contrato kármico? É um ato de coação feito pelos seres involutivos que dominam o planeta há mais de 80 mil anos, momentos antes da encarnação, por ocasião das negociações da encarnação, para que seja garantida a alimentação deles, que se alimentam de plasma do sofrimento, da energia desprendida pelo desespero e o terror. E por que assinamos esse contrato kármico? Por não termos direito à memória estelar ou à memória natural de outras vidas durante o processo de emersão da racionalidade da criança até 7 anos, quando normalmente as pessoas com memória estelar vão entrando em contato com as informações do seu trajeto. E o que acontece é que ao desencarnar e ter essas informações reveladas, há uma necessidade imediata de encarnar, porque o espírito é consciência pura, ele vive aquele dolo, aquele desespero dos erros que ficam impregnados no espírito. Então ele pede para encarnar, seja quais forem os termos. E por que o espírito, quando entra em reconhecimento com esses erros passados, tem essa urgência de reencarnar? É porque só a experiência física tem essa consistência de compensação, o exercício do perdão, o expurgo. Os seres evoluídos, eles têm esse poder consciencial sobre vários conceitos, como, por exemplo, a fome e a guerra. Eles não precisam viver para entender isso. Eles têm uma certa saudade e inveja de algumas questões emocionais, como a paixão e a vivência desses processos que são propulsores da vida dos seres que estão em evolução. Por isso, para alguns seres de terceira e quarta dimensão, é necessário a vivência da guerra e da fome para o reconhecimento e para o aprendizado. O contrato kármico se vale muito da tríade culpa, sofrimento e punição, que é uma tríade muito presente nos hologramas religiosos que negociam sua rendição e milagres por conta dessa tríade. Mas é a corrosão da culpa que nos impele a assinar o contrato. E o que é a culpa? A culpa é um sentimento genuíno que deve ser validado, estudado e tratado, e possui uma luz quando vislumbramos um lugar melhor depois de errarmos. Porém, tem uma sombra a partir do momento que não há aceitação de um estágio involutivo, um lugar onde não nos identificamos com aquele erro. Por exemplo, um amigo agride o outro e vai se corroer na culpa porque não aceita que é um agressor e resiste à identidade de violento. Então ele vai botar aquilo para debaixo do tapete, ele vai pedir desculpa para o amigo, e se houver o perdão ele vai ficar mais aliviado, mas ele não tratou daquele estágio involutivo que ele estava.
porque ele não abraçou aquela sombra, ele não foi tratar aquela sombra, aquela agressão. Então aquilo fica num ciclo vicioso, onde a culpa vira um vírus cíclico e vai certamente emergir aquela agressividade em uma outra oportunidade, porque a alma quer tratar daquela sombra. E a culpa, na verdade, é um viés de emergir esse tipo de oportunidade. E como historicamente se deu essa abertura para que esses seres involutivos tivessem tanto poder sobre nós e sobre o planeta há 80 mil anos atrás? Existe aqui no meu canal do YouTube um resumo de 66 minutos de 8 horas de material do estudioso Bertos, que pesquisou tábuas sumérias, Helena Blavatsky, várias canalizações e principalmente, né, que é a chave de informações milenares, os entrantes de memória aberta. São pessoas que estão encarnadas aqui com uma missão de trazer a informação verdadeira. Então é uma versão não bíblica da criação do universo, a criação das raças e a dinâmica de confronto entre essas raças, que espelha exatamente o que vivemos politicamente, de confrontos e disputas dentro das corporações, do capitalismo, e a gente tem um outro entendimento. Conta também sobre várias gerações de raças que tiverem suas épocas de ouro, outrora, desde a criação dos elfos, e 4 gerações de lemurianos e atlantes que degradaram até a ocasião do dilúvio, onde houve a quarentena planetária também, finalmente, há 9 mil anos atrás. Então esse resumo se chama Resumo de 16 capítulos da saga Anunnaki, está nesse canal. E eu acho que é uma base importante para o entendimento. Eu uso esse material para estudos particulares meus em grupos de estudo de exopolítica. A história da ferramenta da rescisão de contrato kármico vem de Vera Marfesa, uma terapeuta holística que há 42 anos começou a trabalhar com centros espíritas e desde, na verdade, adolescente ela já tinha muitas habilidades de projecionismo. Então foi desenvolvendo um trabalho de muita boa-fé e caráter dentro dessas instituições e dentro do seu consultório, e começou a notar que, dentre muitas curas milagrosas que aconteciam, de adoecimentos severos, pouco tempo depois os clientes voltavam reclamando de outras questões ou de outros adoecimentos, e às vezes dos mesmos adoecimentos. E ela notou que havia um compromisso com o sofrimento, por um processo de punição, alguma questão assim. E ela começou a buscar a raiz daquilo tudo e começou a investigar vidas passadas. E aí ela foi criando algumas técnicas que ela chamou de alinhamento energético, foi desenvolvendo várias questões nesse sentido, foi evoluindo as técnicas e as nomenclaturas dessa técnica, até que ela chegou ao conhecimento da existência de um contrato kármico. E há 12 anos atrás ela conseguiu consolidar a ferramenta da quebra de contrato kármico, e atualmente ela vem designando para outras pessoas, passando o seu legado, e foi assim que ela criou a primeira turma de terapeutas de quebra de contrato kármico, da qual eu fiz parte. Então ela construiu um texto básico que proporciona a ferramenta funcionar por invocação e consciência. Nesse texto básico ela conseguiu, através de causos e causas, né, percorrer toda a tragédia humana e as questões de envolvimento com os seres involutivos, e conseguiu compilar em 20 cláusulas de dissolução a ferramenta onde o terapeuta vai proporcionando que o cliente vá fazendo um escaneamento dentro do seu próprio processo e confirmando através da radiestesia se essas cláusulas conseguem ser quebradas. Então, o que acontece é que muitas dessas cláusulas realmente ficam bloqueadas e o terapeuta passa a ser um investigador, onde vai trazendo algumas informações da vida particular do cliente, que emergem novas dinâmicas e que vão soltando, às vezes, os bloqueios que estão no contrato kármico, por ali haver alguma particularidade que não estava contemplada naquele texto. Então é necessário invocar o perdão, a revogação do contrato e a renúncia.
E vale dizer que nenhum karma é dissolvido. Essa ferramenta também não é milagrosa, mas o karma ele pode ser tratado de uma forma mais amorosa e menos sofrida. Mas sim, o contrato se dissolve. Tecnicamente, o processo se dá a partir do momento que eu forneço para o cliente as 20 cláusulas de dissolução, que devem ser lidas particular, mas em voz alta, invocando com consistência, porque ali naquele momento começa a se dissolver o contrato. Em um segundo momento, no segundo dia, eu forneço e aplico cura quântica estelar, símbolos básicos, símbolos particulares que emergem por radiestesia que eu faço, e aqueles símbolos que têm a ver com a dissolução de hologramas e quebra de contrato, que são da cura quântica especiais para esse trajeto. Em um terceiro momento, num terceiro dia, é necessário um encontro ou uma conferência virtual por vídeo. O cliente deve estar com o pêndulo na mão, porque as confirmações e os bloqueios vão ser sinalizadas por radiestesia pilotado pelo cliente. Havendo bloqueios, eu, como terapeuta, eu devo investigar ou trazer algumas situações clichês e básicas e super comuns de vidas passadas ou mesmo dessa vida, como, por exemplo, traumas de gestação, momentos do nascimento, enfim. E ali o pêndulo continua sinalizando bloqueios ou liberações, né? O resultado final é magnífico, a sensação de leveza é muito impressionante. Há algumas estranhezas porque não estamos preparados para a liberdade total, ou a ampliação do nosso livre-arbítrio, então há algumas síndromes que podem emergir, como foi o meu caso, eu trouxe algumas estranhezas, mas é super normal e tranquilo. Há também algumas resistências que podem acontecer antes do processo, principalmente quando eu deflagro a cura quântica estelar, a pessoa sente uma vontade de aguardar um dia ou outro, então o processo da cura quântica provoca alguma movimentação emocional que causa algum questionamento ou insegurança no cliente, isso é normal. Isso apenas confirma que a ferramenta tem uma potência muito grande e que os seres evolutivos estão esperneando, querendo interromper ou interferir. Mas a própria escolha de se fazer uma rescisão de contrato já atrai muitos seres luminosos que estarão, a partir daquele momento, sendo mais atuantes como mentores e como auxiliadores dentro do seu processo de um caminho mais luminoso. Toda ferramenta de impacto tem essa ampliação de responsabilidade e compromisso. Isso que eu acho que a escolha de se fazer uma rescisão ela deve ser muito bem programada e bem pensada por conta dessa responsabilidade que é o preço da liberdade. Eu vou ler aqui alguns sintomas que sinalizam essa intolerância com o contrato e a percepção de algo que é estranho à nossa vida, que não faz parte do nosso trajeto. E que nos levam geralmente a buscar essas ferramentas holísticas, né? São, na verdade, degraus de um despertar, né? Mas aqui a gente tem repetidas fases de escassez, apesar da competência e impecabilidade profissional, sensações de abandono e injustiça que se manifestam muitas vezes em adoecimentos e adiantados sinais de envelhecimento, já que fomos feitos para viver pelo menos 500 anos na nossa linha de tempo, ou mais, o quanto necessário antes de se reciclar a experiência física, cansaço por inúmeras repetições de tentativas em várias dimensões de nossas vidas, contínuas degradações relacionais, manifestando também padrões repetitivos e atraindo sempre os mesmos tipos amorosos, sensações de invasão, sono perturbado, medo de distúrbio mental, sensação de não pertencimento à sociedade e no mundo como um todo, e, pelo lado positivo, o despertar consciencial, que nos proporciona uma nova visão de mundo e entendimento de dinâmicas perversas, tanto políticas quanto exopolíticas e etéricas. Então é isso, gente. Eu estou aqui para tirar outras dúvidas, caso vocês necessitem, vou deixar o meu e-mail e estou à disposição.